7. Transmitir meu cultivo para as feras. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Os dois lados travaram uma batalha feroz. Limbai gradualmente caiu em uma posição desvantajosa. O ataque da mulher foi rápido e feroz, e sua figura era fantasmagórica. Ele não a notou por um momento, e seu ombro foi atingido por uma palma. Ele apenas sentiu um frio penetrante, como se todo o sangue em seu corpo estivesse congelado. Ele circulou apressadamente seu poder espiritual para regular sua respiração, mas o que gelado na verdade não pôde ser disperso. Ele só poderia usar seu poder espiritual para proteger primeiro o meridiano do coração. Que técnica de palma poderosa! Limbai ficou extremamente surpreso. Ele colocou 120% de sua atenção e não se atreveu a relaxar nem por um momento. Ele não sabia quem era a mulher à sua frente. No entanto, ela tinha um nível de cultivo tão insondável, que superava em muito os que ele havia lutado antes. Ela provavelmente estava alguns níveis acima dele, então ele não se atreveu a ser descuidado. A mulher apenas acenou gentilmente com a mão, e seu poder espiritual instantaneamente se transformou em uma chuva que cobriu o céu e cobriu a terra, envolvendo-o. Se isso caísse em seu corpo, era provável que ele perdesse uma camada de pele, mesmo que não morresse. Little Green, Little Red e Little Black. Assim que ela terminou de falar, 3 cores diferentes de luz brilharam no ar. A cobra verde, o pássaro rei Luan e a tartaruga de jade preta apareceram ao lado de Limbai um após o outro. Os lábios cor de cereja da mulher se curvaram levemente quando ela viu isso, e um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. É inútil mesmo se você invocar mais 10 Beast Pets. Ela formou um feitiço com as mãos e seus dedos finos desenharam linhas misteriosas no ar, uma após a outra. Até mesmo o poder espiritual no ar tornou-se violento. A água da piscina parecia ser puxada por alguma coisa e subia no ar rapidamente. A névoa branca gradualmente escureceu e se fundiu com a água, condensando-se em um gigante desconhecido. Vá, mate-o. A mulher abriu ligeiramente os lábios de cereja, mas as palavras que saíram de sua boca fizeram as pessoas estremecer. Vendo que a situação não era boa, Pretinho abriu rapidamente a barreira defensiva e rapidamente envolveu Limbai e as outras 2 feras de estimação. No entanto, o monstro apenas o chutou. Rachadura. A barreira defensiva quebrou a uma velocidade visível a olho nu. Não durou nem um segundo. O enorme fluxo de ar quase virou o casco da tartaruga de Little Black. Se o Limbai não tivesse agido a tempo, Little Black teria se ferido novamente. Vendo que os pingos de chuva estavam prestes a cair, e havia um monstro vindo para eles agressivamente, Little Black tentou explodir essas coisas com seu tornado Rainstreak. O enorme tornado passou assobiando e inúmeras árvores foram arrancadas. Era como se até o espaço estivesse sendo puxado por essa força poderosa. No entanto, o enorme monstro não se mexeu e as gotas de chuva nem mudaram de direção. Little Green só conseguiu olhar para a mulher. Como dizia o ditado, para pegar um ladrão, primeiro é preciso pegar o líder. Ele sibilou e cuspiu a língua. Incontáveis névoas surgiram de seus arredores. A névoa brilhava com luz verde e era venenosa. No momento em que a névoa se aproximou da mulher, parecia estar bloqueada por algo enquanto recuava uma após a outra. Mesmo a névoa da nuvem foi inútil. Rugido. Com um rugido, o corpo do dragão azul de 10.000 pés de comprimento pode ser vagamente visto nas nuvens. Era como se o deus dragão tivesse descido e os 9 céus tremessem incessantemente. Podia-se ver vagamente as escamas verdes piscando, revelando uma majestade suprema. A boca do dragão piscou com uma luz fraca, e uma pérola de dragão dourada desceu do céu como uma montanha de 5 dedos, tentando suprimir a mulher. No entanto, ela estendeu a mão e agarrou, e a pérola do dragão realmente se quebrou e se dissipou no ar. Seja o verdadeiro dragão brincando com a pérola, ou dragão divino balançando a cauda, ambos foram facilmente resolvidos pela mulher. Limbai não pôde deixar de sentir seu coração afundar.
Todos os movimentos de Littlegren foram inúteis contra a mulher. Rugido. O dragão divino no céu azul estava extremamente furioso, mas estava indefeso. Um olhar desdenhoso apareceu nos olhos da mulher. É apenas uma besta divina que não evoluiu completamente. No máximo, pode assustar as pessoas. É apenas bonito, mas inútil. Pelo tom dela, era como se ela tivesse visto uma besta divina completamente evoluída. O Luan Escarlate bateu suas asas, fazendo com que as chamas enchessem o céu. Suas lindas penas da cauda pareciam ter sido tingidas pelo sol escaldante. Era tão deslumbrante que as pessoas não ousavam olhá-lo diretamente. A originalmente bela terra das fadas afundou instantaneamente em um mar de fogo. A mulher, porém, agitou vários pilares de água que eram como fontes, extinguindo instantaneamente as chamas. Até o Luan Escarlate também foi atingido pela água. Instantaneamente se tornou como uma galinha afogada. Era preciso saber que este era o sol verdadeiro fogo, uma existência que as pessoas comuns não podiam destruir. No entanto, foi facilmente extinto pela mulher. Littlegreen, Littlered, Littleblack e Limbai. Eles tinham uma força de batalha formidável e, no entanto, foram apenas algumas rodadas antes de serem espancados e cuspidos em sangue pela mulher. Deve-se saber que ninguém jamais foi capaz de lhe dar uma pressão tão grande desde que ele entrou no caminho do cultivo, muito menos causar-lhe qualquer dano. Limbai ficou chocado. A força dessa mulher era poderosa e ela provavelmente estava no nível de um grande mestre marcial. Olhando para o careca Scarlet Luan ao lado dele, Littlegreen, que havia perdido todos os tipos de escamas, e Littleblack, cujo casco de tartaruga estava prestes a desmoronar, Limbai estava no fim de sua corda. Ele estava no ponto em que não podia fazer nada. Mesmo a Octane Blast e a Artimiria Vendevoring eram como bois de barro entrando no mar. Não houve reação. Se fosse esse o caso, ele só poderia usar as 10.000 espadas como uma. Ele ainda pode ter uma chance de ganhar. Ele pegou a espada Ruoshui. Parecia haver ondulações de água transparente no ar que ondulavam lentamente, carregando um poder indescritível. Ele não sabia se era uma ilusão, mas a energia espiritual que originalmente estava sendo controlada pela mulher ao redor, na verdade tinha uma tendência a diminuir. No entanto, quando ela viu a espada Ruoshui, a luz feroz nos olhos da mulher de repente se intensificou. Ele realmente se atreveu a tirar a espada de seu mestre. Onde você conseguiu essa espada? Sem esperar que Limbai respondesse, a mulher disse sem expressão, esqueça, você não precisa me responder para saber. Limbai, espera, eu nem falei nada ainda, e você já sabe. Os olhos da mulher estavam cheios de desdém e desdém. Para alguém como você, que só sabe espiar nos bastidores, acho que a espada Ruoshui deve ter sido obtida por meios desprezíveis. Pensando nisso, a mulher ficou ainda mais furiosa. Sua pele branca como a neve e bochechas vermelhas a faziam parecer ainda mais viva. Você contaminou a espada Ruoshui. Descobriu-se que ela era na verdade a escrava da espada Ruoshui, Lengyui. Quando a espada imortal saiu, ele selou o ovo da pílula de reencarnação do tigre branco em seu corpo, esperando que a pessoa predestinada viesse. Como escrava da espada, ela não poderia ferir a pessoa que segurava a espada. Caso contrário, a mulher já teria cortado Limbai em pedaços. Mesmo que ela o odiasse tanto, ela não poderia ir contra ele. Lengyui casualmente apontou o dedo e as pétalas caindo flutuaram no ar. As pétalas originalmente gentis e inofensivas de repente mudaram para uma face diferente, trazendo consigo um quê de espada feroz. Seu estado de cultivo havia atingido o ponto em que as flores voadoras podiam machucar as pessoas e tudo poderia ser uma espada em sua mão. As flores caídas eram coloridas aqui, então pode-se imaginar quantos quê de espada havia, cobrindo Limbai camada por camada. Enquanto Limbai estava lutando com o quê da espada, Lengyui estava mexendo em algo ao lado. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 52. Nascimento do tigre branco. Embora Limbai pudesse sentir a intenção de matar de Lengyui em relação a ele, não havia a intenção de matar dentro da psique da espada.
Era como se eles estivessem apenas tentando prendê-lo aqui. Por um momento, ele não sabia que tipo de truques Leng Yu estava fazendo. No entanto, ele não demonstrou muito pânico em seu rosto. Afinal, ele ainda não estava em uma situação realmente desesperadora. Quando ele pensou na coisa que estava escondida em seus dentes anteriormente, foi uma sorte que ele tivesse a visão de ficar de olho nela. Lin Bai segurou a espada Ruoshui na mão para lidar com o Ki de espada que estava furioso ao seu redor. Ele cortou o Ki de espada, mas eles realmente se regeneraram. Enquanto continuava, veio em um fluxo interminável. Mesmo uma pessoa feita de ferro sentia um pouco de dor no pulso. Ele repetia isso inúmeras vezes, como se estivesse realizando uma ação entorpecente e mecânica. Mesmo assim, ele não relaxou. De repente, ele sentiu um calafrio vindo de trás dele. Lin Bai de repente virou a cabeça para trás e saltou com a espada Ruoshui, revelando sua verdadeira nitidez. Leng Yu não conseguiu se esquivar a tempo e seu corpo desapareceu lentamente como a lua na água. Na verdade, era apenas uma ilusão formada pelo poder espiritual. Ele franziu a testa e pensou que não era bom, mas já era tarde demais. A verdadeira Leng Yu se escondeu e silenciosamente se aproximou dele. Aproveitando a surpresa dele, ela enfiou na boca dele o comprimido que acabara de preparar. Lin Bai sentiu um calafrio na garganta e a pílula derreteu em sua boca. O que você me deu para comer? A ponta de sua língua estava ligeiramente dormente e um pouco amarga. De acordo com o sabor, Lin Bai poderia dizer que estava misturado com remédios como sementes de coração do céu, girassol azul, angélica e grama de vagalume. Ele não sabia o que o resto era. O que era estranho era que alguns dos remédios realmente tinham o efeito de nutrir o Ki e fortalecer o corpo. Pode-se dizer que foi benéfico para o corpo humano sem nenhum dano. Lin Bai não achava que a mulher que queria matá-lo antes perceberia seu erro e faria emendas para se desculpar. O remédio fez efeito imediatamente. Neste momento, todo o seu corpo estava fraco e sem força. Ele estava meio ajoelhado no chão. Ele não conseguia nem segurar a espada Ruoshui. Por alguma razão, seu sangue estava fervendo em seu coração. Ou talvez fosse por causa da briga agora. Ele sentiu um pouco de calor. Leng Yu pegou a espada Ruoshui e a limpou seriamente, como se houvesse algo sujo nela. Ela olhou de cima e viu a aparência miserável de Lin Bai. Ela se sentiu muito feliz. Embora eu realmente queira matá-lo, com sua força, você não é digno de eu agir. Lin Bai lambeu os lábios e disse com uma voz profunda, então, o que você quer? De repente, ela revelou um sorriso, como uma montanha de neve congelada por muitos anos derretendo, revelando a cor da primavera. Incontáveis flores estranhas também floresceram. Juntamente com seu rosto devastadoramente bonito, era realmente impressionante. Mas as palavras que ela disse também foram extremamente vis. Você não gosta de ver os outros tomarem banho? Então vou tirar suas roupas uma a uma e jogá-las na densa floresta nos arredores da tumba da espada. Ouvi dizer que há muitas bestas demoníacas no seu lar. Eles também estão com fome há muito tempo. O que Leng Yu quis dizer é que ela queria que Lin Bai fosse humilhado e até comido pelas bestas demoníacas. Embora ela não pudesse ferir a pessoa que segurava a espada, não havia regra de que ela não pudesse usar ajuda externa. Os olhos de Lin Bai estavam escuros e sua expressão era fria como gelo, mas seu rosto estava terrivelmente vermelho. Ao mesmo tempo, um fogo perverso parecia subir de seu abdômen inferior, querendo queimar todo o seu corpo em cinzas. Ao ouvir as palavras de Leng Yu, ele imediatamente entendeu a fonte do calor inexplicável. Descobriu-se que ela o havia drogado. De fato, o coração de uma mulher era o mais venenoso. Mesmo que ela fosse bonita, era a mesma coisa. Talvez seus pensamentos fossem ainda mais venenosos. Eu acidentalmente invadi a lateral da piscina e vi você tomando banho. Você é realmente tão cruel. Se for esse o caso. Lin Bai não hesitou em morder a grande pílula da sorte escondida em seus dentes. Seu efeito foi rapidamente conjurar o poder dentro dele. Ele escondeu um de cada lado. O que você pode fazer comigo? Você é apenas uma besta presa,
Antes que Leng Yue pudesse terminar suas palavras, a espada roxa em sua mão foi arrebatada por Lin Bai. Seus olhos escuros estavam tingidos de vermelho e toda sua aura havia se tornado completamente diferente. Vendo que Lin Bai havia realmente se libertado do confinamento, Leng Yue exclamou: "Como você pôde?" Neste momento, por causa do efeito da pílula da grande sorte, o poder espiritual no corpo de Lin Bai estava aumentando constantemente, e ele realmente parecia estar prestes a romper novamente. No entanto, embora pudesse reabastecer o que espiritual e o nível de cultivo, os outros efeitos medicinais não podiam ser desfeitos. Lin Bai apenas sentiu que havia uma quantidade infinita de energia em seu corpo. Ao mesmo tempo, o fogo maligno também estava ficando cada vez mais forte. Ele queria urgentemente encontrar um ponto de ruptura. Seu olhar caiu sobre Leng Yue. Seu olhar, que originalmente era como um lago frio, agora emitia faíscas. A temperatura escaldante era tão alta que até Leng Yue podia sentir. Na verdade, ela inconscientemente deu um passo para trás e perguntou com cautela: "O que você quer?" Lin Bai lentamente revelou um sorriso. Neste momento, o poder da espada roxa era ainda mais forte. Ele se transformou em inúmeros fluxos de luz e acelerou em direção a Leng Yue. Claro, a pessoa responsável por isso deve ser responsabilizada. Leng Yue apenas sentiu uma grande pressão se aproximando dela. Como escrava da espada, a espada roxa teve um efeito supressivo sobre ela. Nesse momento, Lin Bai havia consumido a pílula da grande sorte, então ele não era mais o mesmo de antes. Ela disparou um fluxo de poder espiritual, mas foi bloqueado por Lin Bai. Ela arrancou as folhas e flores como uma espada, mas ainda não era páreo para a espada roxa. Em vez disso, ela foi forçada a recuar. Os dois pareciam ter trocado de posição. Leng Yue estava gradualmente em desvantagem, mas o ataque de Lin Bai tornou-se cada vez mais feroz. Estrondo. O incrível ki da espada condensou no ar, como se houvesse centenas ou milhares deles, cada um cheio de poder. Leng Yue franziu a testa ligeiramente, cerrou os dentes e recebeu o ataque de Lin Bai, mas recuou alguns passos. Se isso continuasse, a situação não seria boa e Leng Yue tinha a intenção de recuar. No entanto, havia alguém que era mais rápido do que ela. Lin Bai viu através de suas intenções e bloqueou na frente dela como um fantasma. A espada de Rushui cortou o céu e uma água invisível envolveu Leng Yue, mas não tinha nenhuma intenção de machucá-la. Isso a puxou diretamente para um abraço quente e fervente. A expressão de Leng Yue estava um pouco confusa. Não se sabia se ela estava com raiva ou envergonhada, mas suas bochechas estavam um pouco vermelhas. "Eu sou um grande mestre marcial preliminar. Se você me ofender, definitivamente não vou deixar você escapar." Para Lin Bai, não havia dúvida de que o vulcão havia encontrado gelo e neve. Sua temperatura corporal estava finalmente mostrando sinais de desaceleração. Ele soltou um suspiro de satisfação. No entanto, isso estava longe de ser suficiente. Ele olhou para as roupas que estavam no caminho. Com uma sacudida de seu poder espiritual, ele instantaneamente os transformou em incontáveis flocos de neve que se espalharam. Seu corpo nu branco como a neve estava completamente exposto na frente dele. Neste momento, seus olhos estavam completamente vermelhos. Havia caos em seus olhos. Ele claramente havia perdido a consciência. "Então vamos falar sobre isso no futuro." Ele não hesitou em se aproximar dela. Leng Yue queria resistir, mas não adiantou. Em vez disso, ela foi pega por ele. Em algum momento, uma rajada de ventos soprou. As flores caídas desabrocharam e cobriram as figuras emaranhadas. Vagamente, ainda se podia ouvir os sons ambíguos. O sangue vermelho sob o corpo de Leng Yue pingou nas pétalas e o celo em seu corpo também se soltou. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 53. Esvaziando a tumba da espada ao cair da noite, o reino místico no vale tornou-se ainda mais aparente. As estrelas pontilhavam o céu e a lua crescente pairava alto no céu. A fria luz prateada espalhou-se pelo chão.
Iluminou claramente as cenas sob as árvores, mas escondeu-se timidamente nas nuvens. Lin Yue lentamente abriu os olhos. O ataque de Lin Bai foi muito feroz agora, então os dois estavam exaustos e perderam a consciência. Seu corpo estava coberto de suor, mas ela estava presa em um abraço ardente. Os dois corpos estavam emaranhados, e ela precisou de muito esforço para afastá-lo. Ela olhou ferozmente para o homem inconsciente ao lado dela. Se os olhares pudessem machucar as pessoas, Lin Bai já teria se transformado em uma peneira. Seu olhar acidentalmente olhou para um certo ponto, e ela pensou na cena agora. Suas bochechas brancas como a neve ficaram vermelhas novamente. Ela não sabia se estava com raiva ou envergonhada, mas não pôde deixar de estender a mão, mas ela caiu lentamente. Ela baixou a cabeça para dar uma olhada. Seu abdômen estava extremamente quente e ela podia ver vagamente a curva de seu abdômen. A luz divina brilhou e ela parecia extremamente majestosa. O tigre branco já estava nascendo em seu corpo. O tigre branco realmente quebrou o selo. Lin Yue ficou um pouco surpreso. Ela então mordeu os lábios de cereja levemente, parecendo extremamente relutante. Ela formou um feitiço com a mão e entoou um texto obscuro e de difícil compreensão, querendo selar o tigre branco novamente. Porém, era como um boi de barro entrando no mar. Não houve nenhuma notícia. Como isso é possível? Lin Yue não podia acreditar. Suas mãos formavam selos complicados. A luz apareceu de repente e uma enorme matriz apareceu no céu. Os padrões eram complicados e os padrões no meio formavam na verdade um tigre branco. Parecia muito realista, na verdade dava às pessoas a sensação de que estava prestes a ganhar vida. De repente, ele atacou o abdômen de Lin Yue, mas desta vez foi repelido por uma enorme quantidade de energia espiritual. O tigre rugiu na floresta da montanha. O rugido fraco de um tigre branco veio do céu. Sentindo a resistência vindo de seu abdômen, a luz divina nas mãos de Lin Yue se dissipou e ela não conseguiu mais condensá-la. Ela não pôde deixar de suspirar. Como poderia uma majestosa besta divina, o tigre branco, firmar um contrato com tal pessoa? Lin Yue não conseguiu selar o tigre branco novamente em um curto período de tempo. Sua resistência era simplesmente grande demais e ela não conseguiu cortar a única conexão entre o tigre branco e Lin Bai. Ela só podia desistir e planejar isso no futuro. Vou deixá-lo fora desta vez. Lin Yue lançou essas palavras e desapareceu na noite nebulosa. No entanto, ela não percebeu que Lin Bai estava atrás dela. Seu estado de quietude aumentava continuamente a uma velocidade extremamente assustadora e um poder indescritível se espalhava pelos arredores. Uma poderosa corrente de ar subiu, fazendo com que os galhos tremessem e o som caísse em todas as direções. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até os sons de insetos e pássaros eram escondidos, como se estivessem intimidados por alguma coisa. A posição de Lin Bai era como um sol na escuridão. Seu corpo estava cercado por uma luz divina protetora, ainda mais que as pessoas não ousavam olhar diretamente para ele. Incontáveis quantidades de energia espiritual foram atraídas e reunidas aqui. Era tão denso que quase poderia se materializar. Era como fumaça e névoa, envolvendo Lin Bai em camadas. Ele era como um poço sem fundo, engolindo continuamente a energia espiritual do céu e da terra. A energia espiritual era como um mar que atravessava os meridianos e os principais pontos de acupuntura de seu corpo. Durou um momento antes de diminuir a velocidade. Neste momento, os meridianos de Lin Bai eram dezenas de vezes mais poderosos do que outros. Foi simplesmente incrível. Se Lin Bai tivesse lutado com a Lin Yue anteriormente com tal nível de cultivo, ele teria vencido mesmo que não consumisse a pílula da grande fortuna. Até os pessegueiros que estavam desnutridos nas laterais absorveram a energia espiritual que fluía do corpo de Lin Bai. Seus galhos e folhas tornaram-se mais grossos e inúmeros brotos tenros apareceram um após o outro. Em um instante, flores de pêssego floresceram em toda a árvore. Embora não houvesse vento, eles começaram a tremer como se estivessem expressando sua alegria e gratidão. Conforme as flores de pêssego caíam,
Elas caíam suavemente no corpo de Lin Bai como uma chuva sonhadora. Elas estavam profundamente entrelaçadas. Os dedos de Lin Bai não se moveram, como se ele tivesse sentido algo. Esta grande cena continuou por um longo tempo. Quando a luz divina se dissipou, a energia espiritual voltou ao mundo. Jing. O anfitrião passou 10 dias de cultivo para Leng Yui. Você acionou com sucesso um retorno de 1000 vezes. O anfitrião recebeu um retorno 1000 vezes maior. Se Lin Bai ainda estivesse acordado, ele ficaria extremamente animado. Desta vez, ele realmente desencadeou um retorno de 1000 vezes. Isso não apenas permitiu que ele alcançasse o pico do estado de Xiantian, mas também já estava na metade do caminho para o estado de Grã-Mestre. Tudo o que ela precisava era de uma oportunidade de se tornar um grande mestre e era apenas uma questão de disciplina. Não só isso, o futuro tigre branco também tinha um contrato de linhagem com ele. Quando Lin Bai acordou novamente, não havia ninguém ao lado dele. Havia apenas flores de pessegueiro no chão, e a beleza já era difícil de encontrar. Ela realmente me deixou ir assim. Lin Bai ficou um pouco surpreso. Leng Yui o odiava profundamente e, após esse incidente, ela realmente não o atacou. Ela não sabia que Leng Yui era uma escrava da espada e que ela não poderia ferir o portador da espada. Ele usou a arte da limpeza corporal e arrumou suas roupas. Só então ele sentiu que algo estava errado com seu corpo. Com o pensamento, uma corrente invisível de ar rasgou o céu e colidiu com a corrente não muito longe. Ele varreu vários riachos de água e de repente atingiu a rocha ao lado dele. A rocha que tinha metade da altura de uma pessoa quebrou em pó e se espalhou no ar. Até Lin Bai ficou chocado com esse poder. Só então ele circulou a energia espiritual em seu corpo e descobriu que realmente havia alcançado o meio grão ao mestre. Como pode ser isso? Lin Bai ficou atordoado. De repente, ele se lembrou do incidente com a Leng Yui antes. Poderia ser, de uma certa perspectiva, os dois estavam cultivando em dupla. Foi porque o sistema determinou que ele estava transmitindo poder a Leng Yui e desencadeou uma enorme chance de acerto crítico. Lin Bai adivinhou corretamente. No entanto, ele não sabia por que Leng Yui o deixou ir, então ele parou de pensar nisso. Ele tinha uma vaga sensação de que um dia os dois se encontrariam novamente. Ele explorou mais da metade do reino místico da essência mística, foi até a tumba da espada e até obteve o tesouro mágico da espada imortal. Pode-se dizer que o maior tesouro mágico do Mystic Essence Mystic Realm foi roubado por Lin Bai. Portanto, não havia necessidade de ficar. É hora de partir. Assim que ele disse isso, a figura da espada Ruoshui apareceu no ar. Cortou o céu e ficou na frente de Lin Bai. Na verdade, emitia uma luz deslumbrante, e o corpo comum da espada parecia um tanto extraordinário. Ele não convocou a espada Ruoshui. Ele não sabia porque não ouvia suas ordens. Assim como Lin Bai estava prestes a retrair a espada Ruoshui, algo parecia ser atraído. Um feixe de luz verde brilhou no ar como uma estrela cadente. Era a espada Grenade que ele viu na tumba da espada antes. Antes que Lin Bai pudesse reagir, nuvens roxas rolaram. Ao mesmo tempo, a ursa maior 7 estrelas apareceu no céu e formou uma linha. A espada Zei das 7 estrelas desceu do céu. Imediatamente depois, uma enorme espada se chocou contra o chão. Com brum, a poeira voou. O corpo da espada preto como breu refletia uma luz nítida. Era realmente uma espada pesada de ferro negro. O que aconteceu? Essas 3 espadas não deveriam estar na tumba da espada. Como eles apareceram neste lugar? Ao mesmo tempo, também houve grandes mudanças na tumba da espada. Quando a Grenade Sword, a Zeus Seven Star Sword e a Black Iron Heavy Sword foram ativadas, todas as espadas voaram uma após a outra. O céu do lado de Lin Bai ficou escuro. As espadas escuras e magníficas pareciam ter sido invocadas. Todos eles surgiram em sua direção. Eles eram tão densos que não podiam ser contados. Eles o cercaram. Neste momento, Lin Bai estava cercado por eles como estrelas. Havia todos os tipos de espadas ao seu redor.
Roso lentamente subiu ao céu e explodiu com majestoso poder espiritual. As espadas se transformaram em incontáveis raios de luz e entraram no corpo de Lin Bai. Ele ficou tão chocado com essa cena que não conseguiu fechar a boca. Ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo: será que todas as espadas na tumba da espada foram esvaziadas por mim? Foi de fato o caso. A tumba da espada era apenas uma concha vazia agora. Com um estrondo, desabou completamente. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 54. Espadas que desapareceram da tumba da espada. A comoção aqui foi rapidamente percebida por Bai, que estava por perto. Embora Bai tenha perdido o mapa da tumba da espada para Lin Bai, ele ainda tinha uma cópia da versão incompleta em mãos. Seu olhar parou e ele apressou seus passos. Quando ele chegou ao túmulo da espada, ele viu um céu cheio de poeira. Foi como se grande parte do céu tivesse desabado, dificultando a visão clara da cena. Quando a poeira se dispersou, todos finalmente viram claramente a cena à sua frente. Eles ficaram atordoados no local, e seus olhos estavam cheios de choque e espanto. Eles não conseguiram falar por um longo tempo. Um silêncio mortal permeou o ar. Onde estão as espadas? Para onde foram todas as espadas da tumba da espada? O que diabos está acontecendo? Na frente deles havia um terreno extremamente plano e vazio. Havia algumas pequenas protuberâncias no meio, cheias de marcas de espada. O solo estava densamente cheio de buracos negros. Pode-se ver que havia inúmeras espadas antigas enterradas aqui. Fora isso, na verdade não havia mais nada. Bai não acreditou. Ele caminhou para a frente e tocou uma das marcas de espada. Uma intenção de espada inspiradora ergueu-se do chão. Ele ficou tão chocado que deu alguns passos para trás. Era como se ele pudesse ver uma arma divina que mostrava sua nitidez, liberando um supremo esplendor divino. Foi simplesmente de tirar o fôlego. Eu posso sentir claramente sua aura. Por que não consigo ver? Bai ficou intrigado. O desaparecimento da espada na tumba da espada interrompeu todos os seus planos. Ou melhor, seu plano se desviou desde o momento em que conheceu Lin Bai. Grande irmão marcial, o que devemos fazer agora? As pessoas ao seu redor ainda estavam em estado de choque enquanto perguntavam atordoadas. Bai balançou a cabeça. Por um momento, ele não sabia o que fazer. Naquele momento, uma luz branca apareceu. Descobriu-se que houve movimento do talismã de comunicação. Uma velha voz saiu do talismã. O reino místico mudou muito. Saia rapidamente. Parece que a notícia da tumba da espada já se espalhou lá fora. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Vamos sair rapidamente. Bai se virou e olhou para a tumba da espada. Sua expressão era um pouco complicada. A tumba da espada mudou em primeiro lugar ou foi feita pelo homem? Se foi realmente feito pelo homem, então o que essa pessoa fez? Ele realmente fez com que todas as espadas na tumba da espada desaparecessem. Ele tinha muitas dúvidas escondidas em seu coração, mas infelizmente ninguém veio respondê-las. Shou e Louquin, que estavam na periferia, viram muitos anciãos da academia correndo para o reino místico, seguidos por muitos discípulos. De repente, eles ficaram um pouco confusos. Posso perguntar por que você está com tanta pressa? O que aconteceu? Os dois perguntaram a um discípulo que passava. O discípulo olhou para eles surpreso. Você não sabe? Algo grande aconteceu no reino místico. Muitos diretores e anciãos da academia correram para lá. Luquin perguntou imediatamente: o que aconteceu? O discípulo balançou a cabeça para mostrar que não sabia. De repente fui mobilizado aqui da academia. Não sei exatamente o que aconteceu. Será que algo aconteceu com Lin Bai? Shin e Luquin se entreolharam e se sentiram um pouco desconfortáveis. Eles imediatamente foram para o reino místico da essência mística. Já havia muitas pessoas fora do reino místico. Eram todas pessoas que correram para cá depois de receber a notícia. Também havia alunos que haviam saído do reino místico. Agora, as pessoas foram autorizadas a deixar o reino místico da essência mística. Não apenas isso,
Os reitores e anciãos de todas as principais academias estavam guardando a entrada do reino místico. A visão disso deixou as pessoas ansiosas. Era como se houvesse uma enorme montanha que não se podia escalar. Era tão pesada que todos mal conseguiam respirar. Luo Qin e Shen olharam em volta, mas não encontraram Lin Bai. Shen disse ansiosamente: será que ele encontrou algum perigo no reino místico? Por outro lado, Luo Qin ainda estava relativamente calmo. Vamos dar uma olhada na situação primeiro. Talvez ele tenha algo para fazer e esteja atrasado. Você conhece a força de Lin Bai. Não se assuste aqui. Quando os outros ouviram a conversa, não puderam deixar de perguntar com curiosidade: você estava falando sobre Lin Bai agora? Shen o sentiu apressadamente. Sim, você o viu no reino místico. Essa pessoa revelou uma expressão que dizia: ouvi dizer que ele parecia ter ofendido Bai da Academia de Cultivadores de Espadas. Bai ele também perguntou sobre seu paradeiro antes. Ouvi dizer que ele estava procurando alguém para desafiar. Como especialistas da Academia de Cultivo de Espadas, o nome de Bai, Luo Qin e Shen era como um trovão. Suas expressões imediatamente se tornaram feias. Como Lin Bai poderia ofender Bai? O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso? O discípulo balançou a cabeça. Também não sei o que aconteceu depois disso. Assim como Luo Qin e Shen estavam tão ansiosos quanto formigas em uma panela quente, as pessoas das 4 grandes academias apareceram. Bai ele estava entre eles. No entanto, seu rosto parecia levemente pálido, como se tivesse acabado de passar por uma grande batalha. Quem poderia machucar Bai? Shen e Luo Qin hesitaram por um momento, mas ainda assim optaram por subir. Olá, você viu Lin Bai no reino místico? Eles não sabiam se era seu equívoco, mas em um instante, os rostos das pessoas das 4 grandes academias mudaram ligeiramente. Apenas Bai permaneceu calmo. Ele levantou a cabeça e olhou para eles com indiferença. Não se preocupe com a Lin Bai. Alguém não pôde deixar de dizer: ele não apenas está bem, mas simplesmente. Ele parecia ter pensado em algo, mas as palavras que vieram à sua boca pararam de repente, deixando Shen e Luo Qin completamente confusos. No entanto, Bai não precisava mentir para eles, então eles poderiam ficar tranquilos. Todas as pessoas no reino místico saíram. O professor titular não sabia o que havia acontecido, mas até os reitores das 4 grandes academias ficaram alarmados. Ele disse um tanto inquieto: tudo bem, parece que falta mais uma pessoa. Ao ouvir isso, os reitores das 4 grandes academias franziram a testa. Quem é esse? É Lin Bai. A equipe estava quase fora, mas ainda havia uma pessoa deixada para trás. Pode ser que ele tenha ficado para trás. De qual time é Lin Bai? Qual é a situação? Porque ele ainda não saiu. Ao ouvir isso, o suor frio começou a brotar na testa do líder. De acordo com as regras, ninguém tinha permissão para agir sozinho. Infelizmente, Lin Bai era muito poderoso, então ele fechou os olhos naquela época. De qualquer forma, os superiores não conseguiram descobrir. Quem diria que algo iria acontecer? Mesmo esses figurões ficaram alarmados e esbarraram neles. Ele só conseguiu dizer sem jeito: Lin Bai não tem um time. Ele age sozinho. Depois de explicar o motivo, os diretores se entreolharam. Eles não podiam acreditar que um aluno do 5º lugar do ensino médio tivesse tanta força. Você está falando sério? Mesmo se eu tivesse sem coragem, eu não ousaria mentir na frente de vocês. Nesse momento, Bai disse de repente: ele está certo. Lin Bai é poderoso, ainda mais forte do que eu. Bai ele sempre foi uma pessoa orgulhosa e não abaixava a cabeça facilmente. Agora que ele disse tais palavras em público, todos tinham uma expressão misteriosa em seus rostos. Quando eles pensaram em sua expressão feia, um pensamento inacreditável apareceu em suas mentes. Será que Bai havia perdido? Quando todos viram a expressão de Bai, eles se lembraram de que alguém havia dito que queria desafiar Lin Bai. Luo Qin e Shen também ficaram um pouco surpresos.
Não é de admirar que a expressão do aluno cultivador de espadas fosse assim. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 55. Grande mudança no reino místico. Será que eu não acordei do meu sonho hoje? Que tipo de pessoa é Lin Bai? Acho que nunca ouvi falar dele antes. Bai, ele realmente perdeu. Não pode ser uma piada, certo? Como ele poderia perder? Você tem que saber que Bai é reconhecido publicamente como um mestre pela Sword Cultivation Academy. Uma pessoa da quinta escola foi realmente capaz de derrotá-lo. A multidão discutia animadamente, animada como um mercado. No final, foi o diretor da Academia de Cultivo de Espadas quem falou. Sua voz majestosa encheu todo o vale, e só então eles se acalmaram. Silêncio. Lin Bai chegou tarde. Olhando para a vasta multidão não muito longe, ele hesitou por um momento e inconscientemente agarrou o cabo de Huo Shui. Será que essas pessoas foram atraídas pela comoção que ele causou? Uma culpa inexplicável brilhou em seus olhos. Afinal, todas as espadas na tumba da espada estavam com ele. Se aqueles que queriam ir para a tumba da espada soubessem disso, provavelmente ficariam furiosos. Eles provavelmente não seriam capazes de dizer. Um homem comum seria culpado se tivesse um tesouro. Lin Bai entendeu esse princípio. Ele absolutamente não podia deixar que os outros soubessem que ele havia esvaziado a tumba da espada. Hu Shui parecia comum por fora, e até Lin Bai havia sido enganada no início, para não mencionar os outros. Pensando nisso, ele imediatamente se sentiu à vontade. Vendo a chegada de Lin Bai, as equipes organizadas sussurraram por um momento, então rapidamente recuperaram a calma. Os olhos dos 4 diretores eram como tochas quando passaram por ele. O diretor da Imperial Beast Academy perguntou, por que você saiu tão tarde? Lin Bai respondeu casualmente, eu estava perseguindo uma besta demoníaca e me perdi, então perdi algum tempo. Essas pessoas não disseram nada. Eles o avaliaram algumas vezes, como se estivessem considerando se ele estava dizendo a verdade ou não. Se fosse qualquer outra pessoa enfrentando esses grandes seres poderosos, eles teriam ficado tão nervosos que teriam perdido o equilíbrio. Por outro lado, Lin Bai agiu como se nada tivesse acontecido. Ele não respondeu muito humildemente, fazendo com que o diretor da Sword Cultivator Academy olhasse para ele com aprovação. Os poucos diretores não continuaram perguntando. Afinal, eles ainda tinham coisas mais importantes para fazer. Então não havia a necessidade de perder tempo com um assunto tão pequeno. Em vez disso, o diretor da Academia de Cultivo de Espadas parou de andar. Seu olhar parou na espada de Lin Bai por um momento. Aquela espada, diretor Zhao, o que você está olhando? O outro diretor seguiu seu olhar e olhou. O diretor Sundabo de Cultivation Academy disse indiferentemente, é apenas uma espada comum. O que há para você prestar tanta atenção? Isso tenta, mas ainda tem um pressentimento sobre isso. O diretor Zhao sentiu que era um pouco estranho, mas não conseguiu identificar exatamente o que era estranho. Ele estendeu seu sentido espiritual para cobrir o corpo da espada, mas não havia nada de estranho nisso. Tudo bem, não vamos perder mais tempo. Não esqueça que ainda temos que lidar com a questão da tumba da espada. Quando o diretor Zhao ouviu isso, ele suprimiu a leve dúvida em seu coração. Talvez ele estivesse pensando demais. Então ele se virou e retraiu seu sentido espiritual. Dean Li, da Beast Tamer Academy, instruiu, já que todos saíram, selhe o reino místico da essência mística. Eles se entreolharam e, ao mesmo tempo, os principais professores começaram a evacuar a multidão. Ele disse a eles para voltarem para suas respectivas escolas e não se aproximarem. No caminho de volta, todos ainda discutiam os assuntos do reino místico. Afinal, apenas algumas pessoas sabiam a localização da tumba da espada, e a maioria não sabia o que havia acontecido. A duração dessa exploração do reino místico é muito curta. É a primeira vez que paro no meio do caminho. Alguém sabe o que aconteceu? Exatamente. Está tudo bem há tantos anos, mas esta é a primeira vez que esse problema aparece. Não conte a mais ninguém. Eu tenho um parente da Academia de Cultivo de Espadas.
Ouvi dizer que algo grande aconteceu na tumba da espada, então é por isso que está acontecendo. Ouvindo as discussões ao seu redor, Shin e Luo Qin ficaram ainda mais curiosos. Eles não puderam deixar de perguntar: Lin Bai, você estava no reino místico. Você sabe o que aconteceu na tumba da espada? Lin Bai silenciosamente se desculpou em seu coração. Ele também revelou um olhar confuso em seu rosto. Sem piscar, ele disse: eu não sei. Eu estava pensando a mesma coisa. Neste momento, Bai de repente se aproximou. Você pegou o mapa da tumba da espada. Você encontrou alguma coisa estranha lá? Lin Bai suspirou e revelou uma expressão arrependida. Quem diria que algo assim aconteceria enquanto estávamos no caminho? Eu não tive escolha a não ser sair. Bai ele não disse nada. Ele apenas deu a ele um olhar profundo. Lin Bai não teve medo e permitiu que ele o avaliasse. Afinal, nenhum dos diretores tinha visto nada, então como ele poderia encontrar algo estranho? No caminho de volta, Luo Qin e Shen Lu ficaram extremamente curiosos. Sendo encarado por seus olhares ardentes, Lin Bai se sentiu um pouco impotente. Se você quiser perguntar algo, é só perguntar. Esta frase foi como um interruptor. Luo Qin e Shen Lu disseram em uníssono. Você realmente derrotou Bai? Como você derrotou Bai? Lin Bai falou com confiança e segurança. Quando ele falou sobre o assunto no reino místico, ele apenas cobriu a parte em que foi ao túmulo da espada para obter Huo Shui. Ao ouvir isso, os dois ficaram cheios de altos e baixos e ficaram extremamente animados. Deixe que as pessoas das 4 principais academias nos olhem com desprezo. Isso vai ser um tapa na cara. Vamos ver se eles se atrevem a ser arrogantes novamente na próxima vez. Isso é chamado de ditado de que sempre há alguém melhor do que eles. Luo Qin riu alto e se sentiu extremamente aliviado. Por outro lado, Shen olhou para Lin Bai com preocupação e perguntou com preocupação: foi simplesmente muito perigoso. Você está machucado? Vendo Lin Bai balançar a cabeça, ela finalmente ficou aliviada. Quando os 3 voltaram para a escola, o reitor já estava esperando lá há muito tempo. O reino místico realmente fechou mais cedo desta vez. Estou aliviado em ver que todos vocês retornaram com segurança. Todos vocês estão bem? Luo Qin imediatamente parecia ter aberto as comportas de suas palavras. Dean, você não sabe que nossa operação desta vez foi cheia de reviravoltas, especialmente Lin Bai. Você nem sabe o quão inspirador ele é. Ele praticamente derrotou as pessoas das 4 grandes academias até que elas não tenham atitudes. Embora o diretor de ensino tenha recebido mais ou menos algumas notícias anteriormente, quando ouviu a explicação de Luo Qin neste momento, ele não pôde deixar de revelar uma expressão de surpresa. Vendo os dois conversando fervorosamente enquanto deixavam a pessoa envolvida ao lado, Lin Bai não sabia se riu ou chorava ao ver essa cena. Até Shen não pôde deixar de revirar os olhos. Não se preocupe com eles. Eles devem estar muito cansados depois de ficarem tanto tempo no reino místico. Volte e descanse cedo. Informarei se houver alguma novidade. Lin Bai assentiu e não fez cerimônia. Afinal, ele foi provavelmente o maior vencedor desta viagem ao reino místico. Ele não apenas subjugou Little Black, como também levou embora toda a tumba da espada. No entanto, eles pareciam estar selados em seu corpo devido a Huo Shui. Ele não sabia como usá-los. Ele precisava encontrar um lugar onde ninguém estivesse por perto para estudar sobre isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.